Bem-vindos, amigos investidores. Eu sou o Vitor Kitzman, do portal Small Caps, e nós estamos com a série Small Caps Entrevista. Hoje com vocês, uma empresa muito interessante, gosto bastante, faz tempo que eu acompanho, que é o Wiz. E vamos conversar hoje com o CEO da companhia, Everton Peixoto. Tudo bem, Everton? Tudo bom, Vitor? Prazer estar aqui com você, com o pessoal que te segue. Bastante ansioso para a gente bater esse papo. Maravilha, então muito bem-vindo. A Wiz, que começou o ano como um patinho feio da Bolsa, teve uma negociação com a Caixa que acabou dando muita movimentação no mercado, muita gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, perdeu a renovação, ou deixou de ganhar a renovação do contrato, e por incrível que pareça, a partir dali, a empresa começou um crescimento meteórico nas cotações. Não acho tão incrível, porque quem entender um pouco da história vai entender o que aconteceu realmente com a empresa. Ela mais do que dobrou desde de que perdeu a licitação da Caixa, de fevereiro para cá, está com uma cotação bem interessante. Mas vamos entender o futuro da companhia, beleza? E antes de mais nada, alguns recadinhos que a gente sempre tem que fazer. Primeiro, curta o nosso canal, compartilhe com quem puder, clique no sininho de notificação, então nos ajude a dar cada vez mais informações para os investidores individuais também. Então, começando a falar um pouquinho sobre a história da companhia. Então, Wiz Soluções, código da bolsa WIZ S3, começou em 1973 com o nome FENAI Corretora, depois migrou para Par Corretora. Ela tinha exclusividade da venda de balcão na Caixa Econômica Federal, então, e só ela também tinha exclusividade no sentido oposto, ela só podia trabalhar com a Caixa. Em 2018, teve uma discussão jurídica, a gente não vai entrar nesse detalhe, é um assunto com muita coisa que aconteceu, mas o resumo da história é, ela ganhou a oportunidade de não trabalhar mais com exclusividade, ela poderia atacar outros clientes, outros segmentos, ganhou outras situações também, como a parte de back-office, perdeu outras também, como a parte de seguro-saúde, e participaria de um leilão, que foi agora em 2011, né, em 2021, fevereiro de 2021, uma nova licitação para conseguir voltar com alguns serviços. Igual eu comentei, ela não conseguiu ser uma das vencedoras, mas outros produtos continuaram andando bem. Então, a gente quer entender um pouquinho como que está funcionando a empresa nos dias atuais. Primeira coisa que é importante, vamos falar da Caixa Econômica. Essa parte que a gente chama de run-on, como que funciona? Parte da comissão que ela ganhava com a Caixa, a parte mais forte, né, a comissão mais elevada vinha como se fosse de uma vez, num curto prazo. E essa parte ela realmente vai diminuir muito. Ela vai manter uma boa parte disso até agosto desse ano, porque ela ainda está mantendo uma consultoria que foi acordada entre as partes, mas vai diminuindo mês a mês, a tendência é de redução de mês a mês, para que em setembro já realmente não tenha mais nada dessa parte. Ela representa hoje 30% do faturamento e 35% do EBITDA. Uma segunda parte que ela vai deixar de continuar crescendo é a parte de estoque. Então, além dessa comissão mais importante que ela recebia, ela também recebe uma comissão que tem uma duração junto com o contrato dela. A gente até marcou aqui que aqui tem um duration bem elevado, habitacional com 13 anos, vida com 4 anos, patrimonial com 2 anos. Então, esse estoque ainda vai durar provavelmente por vários anos ainda, só que a tendência dela é de queda, né? Então, daqui para baixo, na verdade. A gente não sabe exatamente quanto tempo ela vai durar, mas é algo que a companhia já sabe que tem que se preparar para repor esse percentual perdido. Então, ela é representativa, é 28% da receita e 42% do EBITDA. A margem EBITDA desse estoque é muito significativa. Eu acho que está beirando hoje 99%, se não me engano, no resultado do primeiro trimestre. Parte dessa nova receita que a companhia vai conseguir são através de novos clientes. Então, ela recentemente conquistou a BMG e a Interseguros. Como que foi o processo disso daí? Ela comprou 40% da parte de corretagem dessas duas instituições, né? E a ideia é seguir crescendo com esses clientes. A que mais tem crescido é a Inter, até a gente colocou numa cor diferente, está crescendo a 2 ou 3 dígitos e tal, e deve seguir crescendo. Acho que a versão daqui a pouquinho vai falar mais sobre isso. E BMG é uma grande aposta da companhia também. Ela foi mais impactada porque não é um banco 100% digital como o Inter, então tem muitas agências que foram fechadas na época da pandemia, mas também tem um potencial bem interessante. Tem um outro setor que a companhia entrou, que daí não é bancária, que a Consegue. A Wiz se juntou, né, fez uma parceria com
Barigui, que é uma concessionária, e através dessa parceria estão atacando outras concessionárias para venderem também balcão, só que dentro das agências de veículo, né, das concessionárias de veículo. É um projeto também interessante que vai valer a pena a gente entender um pouco mais como está funcionando. Ainda é pouco representativo, 1% de receita e EBITDA, mas é outra vertente, né, outra avenida de crescimento que a Wiz já conseguiu. A parte de back-office, né, que eles chamam de BPO, ela foi conquistada, iniciou até nessa renegociação com a Caixa, fez parte da negociação, eles conseguiram um contrato, se não me engano, de 10 anos com a Caixa, adquiriram uma outra empresa nesse período e já estão usando esse back-office também com outras instituições. Eu diria que a gente vai também pedir mais explicações para entender melhor sobre essa vertente da empresa. Ela não é tão lucrativa, mas ela é muito estratégica. É um tipo de operação complexa e que chama muita atenção dos clientes para formarem parceria com elas. Então, vamos entender um pouco melhor. Não necessariamente ela é boa só porque é rentável, às vezes ela é boa por questões estratégicas e acho que é o caso dela também. Outro setor que é muito bacana é a parte de parceiros. Para quem não conhece, é como se fossem canais indiretos, canais que a Wiz traz para ajudarem a vender os produtos dela, hoje principalmente a parte de consórcio. Antes basicamente vendia os consórcios da Caixa, mas já fechou com o Itaú, já fechou com o Santander, então está colocando cada vez mais produtos na mão desses canais indiretos, né, da parte de parceiros, e é uma das avenidas também de crescimento bem bacana e vale a pena explorar mais daqui para frente também. E corporate, que ainda é a parte corporativa, né, os seguros mais focados nas grandes empresas, que ainda não teve grandes novidades. É legal a gente entender também como que vai ser o futuro desse setor, né, desse ramo da empresa, mas que, pensando de forma global, me parece ter muita oportunidade. Mas aqui a gente não dá para falar ainda em tanta representatividade, representa 5% de receita, que é até razoável, mas apenas 1% do EBIT da atual da companhia. Falando da Wiz um pouquinho em números, e aqui já tem que avisar que eu peguei essa apresentação, né, a gente pegou os números no final do mês passado, e a empresa de lá para cá subiu já uns 20%. Então, o número atual já ficou um pouco defasado, né? Quando a gente fala aqui em valor de mercado, é uma small cap com valor de 1,7 bilhões, mas hoje já está com mais ou menos 2,2 bilhões, então depois vale a pena fazer alguma conta extra sobre isso, tá? Ainda um valor de mercado baixo, ainda mais para uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, ou seja, se pegar os recursos que a empresa tem e descontar toda a dívida, ainda sobram 263 milhões de caixa. Parte disso é para pagamento de dividendo, que já foi anunciado, ela segue sendo uma empresa pagadora de dividendo, e isso também é um ponto que é bem legal para a gente entender também, mas vamos entender qual a estrutura de capital que a companhia está pensando em desenvolver, quais são os próximos passos, se vai seguir com payout bom do jeito que está, hoje é 50% e aprovado pela política, será que vai seguir assim? No passado chegou até a pagar 100% em alguns momentos, mas o momento era outro, né? Você tinha uma regularidade do seu cliente, que era a Caixa, não tinha tanta necessidade de investimentos como tem agora. Então vamos entender depois a necessidade da empresa quanto ao capital, a estrutura de capital dela. Bom, é importante vocês verem aqui como o preço sobre lucro está super descontado, tanto o preço sobre lucro quanto o EV/EBITDA, olhando a média do mercado, raramente se encontra valores tão baixos assim, múltiplos tão baixos. Via de regra, quando você encontra múltiplos baixos, o mercado está entendendo que é uma empresa que ou não vai crescer ou vai até cair em termos de receita. E isso é um ponto, talvez o ponto mais importante para vocês decidirem se vale a pena investir na Wiz ou não. Será que é uma empresa que, agora porque perdeu a caixa, tende a cair receita ao longo do tempo? Ou será que a empresa já está conseguindo se reinventar? No primeiro momento, vai manter essa receita através de novos clientes ou do crescimento da receita de clientes atuais e no futuro vai crescer? Essa é uma resposta que quem pode dar para a gente é o Everton, e já vamos começar com seus comentários aqui para a gente, tá bom? Bom, Vitor, quando a gente fala um pouquinho sobre a Wiz e sobre a perspectiva de receita nos próximos anos, o investidor da Wiz tem que entender que, obviamente, existe um impacto, principalmente naquele impacto da linha que você mencionou, que é run-on caixa, ou seja, são vendas de seguros que são contabilizados à vista, e essas linhas vão ser impactadas, principalmente em 21 e 22, quando você já tem o início em 21 da perda e a maior impacto em 22. Ao mesmo tempo, a companhia já vinha se diversificando, então muitos negócios que não estavam maduros começam a demonstrar algum impacto na nossa receita. E aí, com maior destaque, que é da onde a gente acha que vem grande parte dessa
contrapeso é o BMG, que a gente consolida. Então, o BMG deve apresentar boas perspectivas de número no top line, já a partir agora do segundo trimestre, mas amadurecendo muito no segundo semestre. E algumas iniciativas, a própria WISBPO está conseguindo entregar alguns projetos interessantes que vão contrabalancear perdas que a gente teria justamente por esse menor participação no ecossistema caixa. Isso aliado a um degrau de decréscimo em 2021 deve dar uma suavizada no top line da WIS. Quer dizer, a gente prevê alguma perda de receita consolidada em 2021, isso comparado com 2020, tá, Vitor? Assim, comparado com 2020, a gente deve ter alguma perda, mas essa perda vai ser relativamente marginal, algo inferior a 10%, 12% no top line. E isso a gente está falando sem BRB, tá? Então, com o BRB, nós deveríamos apresentar ainda esse ano um ano em linha ou até superior em receita ao ano de 2020. Eu sei que para o investidor ele deve estar pensando, poxa, essa é uma empresa pujante, o CEO tem defendido quão vibrante está a energia dentro de casa, estabilidade é, de certa forma, uma vitória? Sim, é uma vitória dado a perda dessa receita que eu mencionei. E aí, olhando para 22, a gente deve ter um movimento mais ou menos parecido. Então, a perda é maior do run-on da caixa, só que aí outros projetos que hoje já demonstram uma inclinação que às vezes o investidor não consegue ver, mas a gente já vê, ela deve manter a companhia também nessa casa, isso desconsiderando essa parceria nossa com o BRB, na casa entre 900, 850 milhões e 1 bi de faturamento. Então, é com isso, com essa realidade que a gente está trabalhando. Você que nos conhece bastante, Vitor, sabe que a gente é bem metódico, bem de se planejar. Então, é uma empresa de vendas, mas quase que feita por engenheiros, né? Então, a gente tem todos esses cenários muito bem mapeados. Aqui é importante destacar que algumas das nossas operações, elas ainda estão numa fase pré-maturação. O que isso significa? Aí o investidor pode fazer a paralela com a Caixa. A Caixa vai dar 90% de margem EBITDA esse ano, 90% de margem EBITDA no ano que vem. Por quê? Porque foram anos dando muito pouco margem EBITDA. Então, em seguros, é como se a gente passasse muito tempo plantando para um dia começar a colher. Por exemplo, quando a gente olha o BMG ele ainda está numa fase de plantação. O que significa? Que eu ainda estou pagando muito caro para a força de venda para fazer a venda. É remuneração variável, são as lojas Help que estão vendendo seguro, são os correspondentes bancários que estão vendendo seguro, e eles não conseguem receber no prazo. Para eles é muito danoso receber lá na frente, né? Eles precisam receber à vista. Mas para o WIS, não. A gente entende que o nosso investidor, o que ele quer é valor, o que ele quer é uma coisa sustentável, ele não quer que eu contabilize. O setor de construção civil tem muito isso, né? Contabiliza quando o prédio fica pronto. A gente não, a gente contabiliza a hora que o morador vai começar a morar na casa. Então, as margens pequenas de novos negócios é só por uma fase, depois ela vai abrindo, Esse é o caso, por exemplo, do que a gente mencionou, do BMG, que deve apresentar ainda margem menor esse ano e o próximo, e depois expandir de novo. Legal, Vitor. Aqui acho que é interessante a gente falar dessas duas unidades que muitas vezes é menos foco nas entrevistas e nos research, que é o WIS Parceiros e o WIS BPO. Na WIS Parceiros, a dinâmica para o investidor entender, nós temos ali uma rede compostas hoje de 17 mil vendedores, mais de 900 CNPJs, ou seja, plataformas, embaixo dessas plataformas tem muitos vendedores, que não pertencem a uma rede específica, um banco específico. Então, enquanto o core da WIS é a gente ajudar bancos a maximizarem seu resultado, ali é o contrário, a gente convida os bancos e as seguradoras a operarem na nossa rede, mas é uma rede que não é CLT WIS. Ou seja, a dinâmica de custos é quanto mais eles vendem, mais eles ganham. E cabe ao WIS aqui prover tecnologia, suporte, estruturação, produto, atendimento, pós-venda e delivery. A WIS Parceiros vem crescendo muito fortemente nesses últimos anos
ela foi calçada, ela foi construída em cima do braço extra caixa do consórcio Caixa. Então, essa era a origem da empresa, e foi isso que ela fez durante muitos anos. E depois da última negociação que a gente teve, a gente liberou os parceiros para vender produtos de outras instituições financeiras. Mais específico, o Itaú, que tem uma operação só do Itaú, então o time da Luiz Parceiros não trabalha Itaú e vice-versa, e a operação do Santander, que também é isolado. Então tem o head do Santander com o time do Santander. Óbvio, tem o conhecimento, a plataforma tecnológica que é colegiada. Aqui, a dinâmica interessante é que a gente conseguiu se posicionar em seguridade como a maior plataforma do Brasil, principalmente de consórcio. Nós estamos falando de quase 6 bilhões de reais em crédito em carta de consórcio distribuídas por ano. Também aqui nasceu o nosso home equity, porque essas verticais elas também distribuem crédito. A gente ainda é frágil, ou incipiente em crédito consignado, estamos entrando no jogo, o Banco Paraná tem sido o nosso principal alvo, mas a gente ainda é pequeno em crédito consignado. Muito interessante para o investidor. Faz mais ou menos a mesma dinâmica do BMG. Ou seja, eu tenho uma força de venda que precisa receber bastante à vista. Mas não necessariamente ela dá valor ao prazo. Então, tem algumas apólices de seguros que são vendidas junto com o consórcio, que a maior parte da comissão está com a UIS. Então, é por isso que demora a encarteirar. O que isso significa de bom para o investidor? Por exemplo, Santander e Itaú não vão dar resultado positivo esse ano. Poxa, Everton, não vão dar, a Caixa dá tanto resultado. Não vão dar, porque a gente ainda está desenhando as campanhas, colocando o time, credenciando os parceiros, treinando, e não tem aquela renda, aquela receita recorrente do seguro vendido no ano passado. Mas ano passado ela já começa a abrir a boca do jacaré, e devagarzinho ela tem de dar mais ou menos a mesma margem da Caixa. O Santander é um pouco menor, porque tem uma parte que repassa por dentro da UIS, então vai aparecer mais top line, menos bottom line. Mas é a mesma dinâmica de financial. A UIS Parceiros tem tudo para ser uma grande locomotiva de top line da UIS. UIS BPO, aí é uma dinâmica completamente inversa. É a única operação da UIS que não é marketing sales. Ou seja, ela não vende, ela não está ali na venda do apólice. Ela é um grande laboratório tecnológico. Óbvio, a gente presta serviços de BPO. Lembrando, a UIS BPO é fruto de uma aquisição feita pela UIS. A gente comprou uma empresa que faturava menos da metade do que a UIS BPO fatura hoje e que era eminentemente prestação de serviço bruto, baixa margem, muita terceirização. O que a UIS BPO é hoje é algo completamente diferente de 2 anos atrás. Agora a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, inovação, e ela é quase que uma locomotiva para o restante da UIS. Quando a gente entra no BRB, por exemplo, a UIS BPO vira prestadora de serviço da BRB Seguros, colocando toda essa parte de OCR, entendimento do momento de venda, omnichannel, atendimento telefônico, venda via WhatsApp. Everton, se é tão tecnológico, por que tão baixa margem? Porque a gente ainda está naquele momento de insurtechs e fintechs, onde a gente está querendo ser o líder de ponta em tecnologia. E isso tem custo. Como a UIS não capitaliza e não capta dinheiro de fora, de venture capitals, poderia até fazer, mas a gente decidiu para que não, porque eu não quero diminuir o valor do acionista da UIS como um todo, a gente ainda está no momento de aportar bastante dinheiro nessa tecnologia. Então, no início, você falou, poxa, é menos lucro, talvez não seja o principal indicador que o investidor tem que olhar. Concordo. O investidor da UIS tem que olhar o UIS BPO como um bicho que daqui a 3, 4 anos vai estar vendendo seguro via algoritmo, vendendo seguro via digital, vendendo seguro via WhatsApp, sem ser humano nenhum. E aí a margem vai ser muito diferente de hoje. É isso que o investidor da UIS tem que me cobrar e cobrar cada um das pessoas da UIS. Bom, Vitor, é interessante falar da UIS ex-Bank Assurance, ou seja, nosso core é e vai continuar sendo a venda de produtos de seguro, de seguridade, dentro de ecossistemas de instituições financeiras. Esse é o nosso core, a gente nasceu por isso e isso ainda vai continuar sendo grande parte da UIS. Agora, existem muitas operações sinérgicas que não estavam sendo capturadas.
E o que é isso? Já que a gente entende, muito mais do que entender de seguros, a gente entende de balcões de terceiro. E isso aí tem uma visão ampliada do que é bancassurance. Ou seja, a venda de produtos financeiros via ecossistemas de terceiros tem muita sinergia. Aonde a gente enxerga como mais óbvia e é onde a gente está perseguindo. Número 2, concessionárias de veículos. E aí a gente fez uma aquisição há um ano atrás, basicamente há 14 meses atrás, um mês antes da pandemia, e imobiliário. Então, no mercado imobiliário tem muita oportunidade de rentabilização de balcão, e a UIS não fez esse movimento ainda, está discutindo esse movimento há bastante tempo, tem mais de um ano que a gente tem conversado com alguns players para entrar já com algum tamanho. No ecossistema de veículos, a gente tomou uma decisão, nós queremos ser o melhor do Brasil antes de expandir. Então, passamos o ano inteiro da pandemia, desde março do ano passado até mais ou menos março desse ano, ou fevereiro desse ano, só arrumando ferramenta de gamificação, premiação de vendedor, conectividade entre sistemas de RP de concessionárias com o nosso sistema de CRM, oferta via call center, melhoria do sistema de renovação, quer dizer, você comprou um ano atrás, eu tenho que conversar com você e ter o melhor preço para você ficar comigo, porque você não vai mais comprar um novo carro, você vai só renovar o seu seguro. A gente conseguiu isso. Então, assim, passado 12 meses, nós temos disparado a melhor solução do Brasil. E aí é por isso que a gente foi conversar com outras redes de concessionária, algo que a gente está fazendo desde janeiro desse ano. A gente não quis conversar com ninguém no ano passado, e desde janeiro a gente começou a conversar com alguns grandes grupos. E alguns grupos pequenos também. Esses grupos pequenos estão convertendo para o ISO uma velocidade um pouco maior. Os grandes, a gente teve alguns desencontros. Então, a gente chegou a negociar uma joint venture com o Grupo Caoa, que agora, a pedido deles, está se transformando numa negociação de uma partnership. Então, ainda vai ser algo grande, mas bem menor do que a gente imaginava. E tem alguns grandes grupos que têm conversado com a UIS. Mas o mais importante é não ser imediatista, que é um DNA forte da UIS. Eu prefiro fazer muito bem feito para ser o melhor. Eu não posso ser mais um player. Tem muita oportunidade. No imobiliário é a mesma coisa, a gente quer fazer um movimento inorgânico e estamos só tentando achar gente que tem o nosso DNA. Não adianta ser uma operação grande se não tiver gente boa. Isso eu estou falando de balcões. Fora de balcões, ali no ecossistema de UIS parceiros, a gente está olhando com bastante atenção crédito. Mas aí não é só qualquer tipo de crédito, é crédito onde a gente consegue ter vantagem competitiva. E aí, quando a gente fala de consignado, crédito pessoal, é muito difícil para o UIS ter vantagem competitiva vis-à-vis um banco. Então, é melhor eu me associar a bancos. Agora, quando a gente fala em bens em garantia, principalmente home equity, crédito com bens em garantia, que é o home equity PJ, com nome bonitinho, e financiamento de veículos usados, com release de veículos, tem muita oportunidade. E olha, lembra, eu não estou conversando com concessionárias, eu não estou conversando com imobiliárias. Olha como as coisas se conversam. Aqui em crédito, eu estou começando a colocar esses produtos na linha. Poxa, Everton, mas eu ainda não vi no balance sheet da UIS mudança para isso. Toda a estrutura financeira que foi montada para o crédito com bens e garantia, ele foi desenhado para a UIS ter um call option sobre a participação. Então, por enquanto, a gente está só vendendo, mas o call option está dentro de casa. À medida que virar para o verde forte, a gente vai executar o call option e colocar para dentro da companhia. Então, de repente, vai fazer, opa, e aí não vai fazer só na tarifa de cobrança. No nosso resultado financeiro, o que é o resultado financeiro? É o excesso de caixa da UIS, que hoje está investido em CDI e vai começar a ter investido nos nossos próprios produtos através de FDICs. Então, nosso resultado financeiro, que hoje é negativo, por causa desse dinheiro acumulado com juros baixos, vai começar a expandir para produto que a gente conhece. Vamos fazer o resto da costura? Onde é que entra o WIS BPO? O WIS BPO é a maior plataforma white label de financiamento para imóveis e veículos e imóveis para consórcios, que é a mesma tecnologia que eu preciso para fazer o empréstimo lá em cima. Então, você vê como esse jogo de ecossistema é a força da UIS. Eu vou usar os balcões que eu compro com a minha UIS parceiros, com produtos que eu sei entregar na UIS BPO. Se a gente conseguir fazer isso funcionar rápido, nós temos, e aí tem alguns unicórnios que se dizem em empréstimo com bens e garantia, vai nascer um unicórnio dentro da UIS. Quer dizer, já nasceu, a gente só ainda está dando leite para ele tomar corpo e aparecer para o mercado.
falando um pouquinho sobre a estrutura de capital da companhia, que acho que é um tema relevante e vem com bastante frequência, é importante que o investidor da Wiz entenda, né? Então, quer dizer, a Wiz hoje é como se fosse duas empresas dentro de uma só. Nós temos uma empresa que é quase uma concessionária de estrada, sabe? Um pouquinho mais reloginho, etc., etc., que é o Runoff, e uma empresa que é quase uma digital, quase uma tech, com CAGRs grandes, com dificuldade ainda não é que dificuldade, mas que não prioriza nesse momento bottom line, prioriza top line, prioriza inovação. Essas duas empresas convivem de forma muito saudável dentro do mesmo balance sheet. Então, quando a gente fala de distribuição de dividendo, basicamente a gente está distribuindo o lucro dessa vaquinha leiteira aqui, ó. Essa aqui, pelo contrário, ela está precisando de gasolina, né? Então, quando a gente fala de estrutura de dividendo atual da companhia, que é um payout de 50%, a gente ainda considera no curto espaço de tempo razoável e saudável, até por causa dessa parte do balance sheet aqui. E principalmente porque a companhia hoje tem baixíssima alavancagem. Então, a gente tem dívida zero, 250 milhões de reais de caixa, cash flow positivo dia após dia. O que a gente enxerga como extremamente necessário nos próximos passos? Primeira coisa, alavancar a companhia. Então, tem tax shield que a gente está perdendo, quer dizer, eu contabilizar os juros desses empréstimos, reduzindo o lucro, reduzo tributos e melhora o balanço da companhia. 2, colocando um layer nos meus passivos de menor custo de capital. Porque o nosso investidor, ele quer um ganho maior do que CDI mais 2, CDI mais 3. Então, não é a melhor coisa com o dinheiro do nosso investidor não pegar um layer aqui de debênture que possa melhorar a rentabilidade do outro pedaço do balanço. Então, o primeiro passo é esse. Para uma jornada de 2, 3 anos, a Wiz vai se alavancar. Quanto, Everton? A gente acha saudável até chegar próximo de uma vez EBITDA. Então, passando de uma vez e meia EBITDA da companhia, a gente começa a achar que para uma empresa de serviço, que não tem ativo, que precisa ter dívida curta, começa a penalizar demais caso apareça uma segunda pandemia, uma terceira pandemia ou uma recessão. Então, como a gente não quer menor risco para o nosso investidor, a gente está limitando a isso. Mas a CCR ou uma empresa de utilities tem mais alavancagem. Outra natureza de ecossistema, muito mais previsível. Depois disso, então, passada essa fase de 2, 3 anos, a companhia vai ter que se reinventar também em questão de capital. A alavancagem já vai ter alcançado o seu limite máximo. E aí a gente tem a opção de follow-on, e aí, por respeito a vocês, a Wiz não pensa em follow-on estando tradando a um múltiplo tão baixo. Então, a gente acha que aí começa a ser danoso demais para o nosso investidor. E se isso acontecer, aí realmente a gente vai ter que ter uma discussão estruturada sobre rever a política de dividendos, ou seja, em 2, 3 anos. A gente não está contando com isso. A gente está muito bem estruturado, muito bem focado, acho que o mercado vai entender o nosso business model e vai reagir. Reagindo, a gente tem espaço para a possibilidade de follow-on, aumento de capital privado, e preservando aí por mais alguns anos essa política de dividendo de 50%. Vitor, quando a gente olha para o futuro, a gente vê uma dinâmica de relação com os clientes muito diferente de hoje. Muito se falou ao longo do tempo da famosa desintermediação, né? Muito numa visão de que, cada vez mais a gente vai ter a eliminação de intermediários. A Wiz nunca acreditou nisso, assim, como essência. O que a gente sempre acreditou é numa visão de comodidade, informação, agilidade e atenção ao cliente. Então, quando a gente fala assim, poxa, a chegada do Uber, o Uber não desintermediou a relação. O que ele fez foi fazer ser mais fluido, tecnológica e cômoda. Poxa, o fim da Blockbuster. Na verdade, a gente substituiu o Blockbuster pelo Netflix, pela Amazon Prime. Ainda tem ali uma estrutura central com mais inteligência, mais tecnologia e mais comodidade. Então, a palavra do momento é como eu sirvo melhor o meu cliente. Durante os últimos anos, a gente teve muitas entradas de tentativas de venda de seguro 100% digital, botando um site. Né? E aí, poxa,
cliente, o feedback que a gente pega do cliente é o seguinte: o cliente entra, tem 28 perguntas, que ele não sabe como preencher. Enquanto que um cliente chega, eu gravo um WhatsApp para o seu corretor, fala, pode renovar o meu seguro, eu não mudei de casa, o meu carro ainda é o mesmo. Por favor, manda os boletos para o meu e-mail. Quer dizer, o que está mais cômodo aí? O que está mais fluido, mais rápido? O advice ou as 28 perguntas na internet? Né? Então, quando a gente se vê pensando nisso, o que a gente enxerga é sim a transformação digital brutal, muita utilização de dados, mas com comodidade. Então, cada vez que você for comprar um carro, quando você estiver preenchendo, o vendedor do carro estiver preenchendo as informações do carro, automaticamente já sai com seguro, sem seguro. É você comprar uma casa e já está envolvida na próprio financiamento do seu seguro residencial plurianual, com metade do preço que seria você comprar no corretor de seguros. Sem antisseleção, com melhor inteligência de dados, sem fraude. Então, quer dizer, é para aí que vai, é para conhecer o cliente. Então, todas as empreitadas da UIS têm sido muito nesse foco. Dado, então, realmente faz toda a diferença no mercado de seguros. Comodidade, então, se você olhar nossas empreitadas, tanto no BMG, principalmente no Inter, comodidade, tudo no aplicativo, usa os dados do banco para cotar seu seguro sem você perguntar nenhuma pergunta adicional. Isso aí é que vai transformar. Não acreditamos aí numa coisa de estrutura do mês que vem, mas cada vez mais dados, open insurance, velocidade e comodidade. Essa é a transformação do nosso setor. A UIS tem se esforçado muito para ser o player ponta de lança nessa nova jornada.